Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa última questão da resolução da prova do exame de qualificação da UERJ de Química, questão 45. Ela fala o seguinte, ó, essa é uma questão bem difícil, já vou logo avisando que o tema dessa questão é o tema que todo mundo não gosta muito, que é o tema de estequiometria, tá? E ela fala o seguinte, ó, o percarbonato de sódio, tu pensa, percarbonato de sódio, o que é isso? Que corresponde... Aí vamos lá. Mesmo que você na prova, caraca, deu merda, não sei o que significa isso aqui, professor. Não tem problema, a UERJ é uma mãe, ela te falou o que é. E essa resolução, ela vai ser feita da forma mais tranquila possível, tudo bem? É claro que eu já fiz alguns cálculos aqui, pra gente poder resolver em menos tempo. Mas ela fala o seguinte, ó. Não sei, professor, o que é o percarbonato de sódio, mas a UERJ que ela fez, falou para você, ó, que corresponde a uma mistura de 2 mols de carbonato de sódio, 3 mols de peróxido de hidrogênio. É empregado em lavagens de roupa como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Isso aqui é importante vocês prestarem muita atenção. Nesse parágrafo aí, tem tanta informação jogada que a galera fica perdida de como resolver. Então vamos fazer com calma, beleza? Considerando 1 kg de percarbonato de sódio, que até agora não sei que fórmula é e que fim ele tem. Ele quer saber o volume máximo em litros de gás oxigênio formado sob, aí vamos lá, condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, galera, ele disse para você que ele está falando da CNTP. Na tabela periódica, lá na página 39, tem a constante. Lembra que você não precisa gravar nenhuma das constantes. Mas, uma delas estava lá, que na CNTP, ou seja, a 0 grau e a 1 atm, a gente tem que o volume de um gás nessa condição equivale a 22,4 litros por mol de gás, beleza? Tá, mas ele quer saber então qual é o volume de gás que 1 kg de perclorato de sódio consegue, né, produzir em termos de oxigênio. Bom, cara, para eu saber isso, eu teria que raciocinar uma coisa muito importante. Vamos lá. Até agora, você deve estar se perguntando, professor, eu teria que saber o que é o percarbonato de sódio? Não. É uma questão bem difícil, mediana para difícil, porque não é impossível, mas é uma questão mais dificilzinha. Mas ela, mesmo que você não saiba como é que é o percarbonato de sódio, você sabe que é uma mistura. E é uma mistura de quem? De 2 mols de carbonato de sódio com 3 mols de peróxido. Então, o que dá pra gente concluir? Que, não sei o que é, mas se eu escrever percarbonato, abreviado, tá? De sódio, isso aqui tem que ser igual ao quê? A 2 mols de carbonato de sódio e, né, mais, né? 3 mols de peróxido de hidrogênio. Opa! Por exemplo, por que eu teria que saber a fórmula desse cara? Porque eu tenho que achar uma relação de mol. Ele me deu a massa dele, né? Então ele quer uma relação de mol. E como é que eu vou descobrir a massa molar dele sem a fórmula molecular? Calma, jovem gafanhoto. Não precisa ser afobado com isso. É só você fazer uma conta. Pensa comigo. Ele falou que a mistura tem esses caras aqui. Se tem esse cara aqui, você vai calcular a massa molar deles dois e depois somar. Olha só. 2 vezes. Abre agora o parêntese, tá? Vou fazer bem devagarzinho com vocês aqui para não perder muito tempo. Vou calcular a massa molar do carbonato de sódio individualmente. Depois eu multiplico por 2. Então tá assim. 23 vezes 2, que é a massa molar do sódio, mais 12, que é o carbono, mais 16 vezes 3, que vai ser aí no caso do oxigênio. Tudo bem? Beleza. Mais 1 vezes 2, que é a massa do hidrogênio, mais
16 vezes 2. Isso aqui é multiplicado por 3, porque eu tenho 3 mols. Isso aqui é multiplicado por 2, porque eu tenho 2 mols. Certo? Eu vou encontrar a massa correspondente ao percarbonato de sódio. E aí, vamos lá. Você fazendo essa continha bem tranquila, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Dobro de 23 é 46. 46 mais 12 mais 48, que é 3 vezes 16. Isso aí deu 106. 106 vezes 2, isso aqui vai dar 106. Espera aí. 106 vezes 2, isso aqui vai dar 212. Só que eu tenho que somar com 3 vezes 34, que seria 16 vezes 2 dá 32, com mais 2, 34. 34 vezes 3, isso aqui vai dar 102. Então, a gente conclui que, somando isto aqui tudo, eu tenho a massa de percarbonato de sódio. Que, coincidentemente, galera, é o quê? É a própria massa molar dele. Lembra que o percarbonato de sódio, ele é o quê? Ele é a mistura de 2 mols de carbonato de sódio e 3 mols de peróxido. Cara, aí a questão meio que já acabou. Por quê? Porque basicamente é o que acontece na prática. Quando você pega, e aí entra a magia do cinema, tá? Quando você pega justamente isso aqui, 3 mols... Na verdade, eu não vou escrever, tá? Eu vou escrever a reação que forma o percarbonato de sódio. 3 mols de carbonato de sódio mais... Na verdade, é 2, né? Não é 3. 2 mols de carbonato de sódio mais 3 mols de peróxido. O que acontece? Eu formo o famoso percarbonato de sódio. É assim que a gente deveria desenhar essa estrutura. Mas, Rafael, eu não sei essa reação. Tem algum problema? Lógico que não. Tá tudo certo. Por isso que eu fiz a conta sem precisar fazer a reação, tá? Mas essa é a reação de formação do percarbonato de sódio. Lembra que mesmo que a UERJ não tenha falado para você qual é a substância, ela deixou muito claro que é uma mistura de 2 mols de alguém com 3 mols do outro reagente. Perfeito? Agora, tendo isso, já tem uma... Agora você vai ter que tentar relacionar o percarbonato de sódio com o oxigênio. E como é que eu faria isso, galera? Bom, aí fica a teu critério de forma até simples, tá? Você já sabe que para fazer 314 gramas de percarbonato de sódio, a gente usa 3 mols de peróxido, né? Então aí você pode montar algumas relações interessantes. Você percebe quanto de massa você forma, né? Ou quanto de mol você forma do peróxido, ou usa a própria massa, que fica até um pouco mais tranquilo, certo? Mas o ponto que eu quero chegar, para ser uma resolução mais rápida, é o seguinte, ó. Vamos olhar de novo a questão. E aí vocês vão perceber o que eu pensei para fazer de cara com essa resolução aqui. Dá uma olhadinha no que ele comenta lá em cima sobre o oxigênio, ó. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio formado, para quem não sabe é o O2, tá? Na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Como assim, professor? O que ele quer dizer com isso? Que eu não uso 3 mols desse cara para fazer o percarbonato de sódio. E ele diz pra gente, isso aí é uma coisa muito maneira, que esses 3 mols, galera, sofrem o quê? A decomposição. Então eu sei que a decomposição da água oxigenada é água mais oxigênio. Na verdade, meio oxigênio, né? Porque a gente está trabalhando, se você pensar, por exemplo, em 1 mol de peróxido,
É o que acontece. Só que ele fala que todo o peróxido, tá, dessa reação, ele decompõe. Então, eu não decomponho 1 mol de peróxido, eu decomponho 3 mols de peróxido. E aqui eu vou ter 3 mols de água. Então, aqui eu vou ter 1,5 ou 3 sobre 2 de oxigênio. Dá uma olhadinha agora aqui. Eu já achei uma relação importante entre os dois. Por quê? Porque esses mesmos 3 mols de peróxido estão aqui em cima. Então, basicamente, eu posso achar uma relação direta entre o percarbonato e os 3 meios de oxigênio. Aí, meu povo, vou correr pro abraço. Como assim? Se eu disse para você na questão que os 3 mols de peróxido são os mesmos 3 mols que está na mistura, que vão decompor para formar o oxigênio que está na CNTP, acabou a questão. Ó, 2, na verdade seria 3 sobre 2, né? Vamos nós. Ó, percarbonato de sódio, ele está para os 3 mols de peróxido, que está para 3 sobre 2 mol de O2. E quem é gás? Não é o O2? Então eu já vou substituir para CNTP. Essa aqui é a minha linha de referência. Lembrando que essa relação aqui é o percarbonato de sódio. Se você fizer a conta, vai dar mesmo resultado aqui de cima, tá? Aí você vai para outras linhas. A linha teórica e a linha experimental. Vamos lá. Nós sabemos que nessa mistura aqui, qual é a massa molar do percarbonato de sódio? 314 gramas. Eu vou até fazer uma licença poética de apagar esse por mol aqui para não confundir e escrever grama na mistura. Porque se fosse por 1 mol, seria 1,5 de H2O2 e não 2 aqui na frente. Isso vai estar para 1,5 ou 3 sobre 2 vezes 22,4 litros, que é o volume do oxigênio na própria CNTP. Aí olha a questão, ele falou que ele usa 1 kg, 1.000 gramas de percarbonato de sódio. Qual vai ser o volume que a gente vai encontrar? Não sei, vou chamar de X. Aí agora, multiplica agora cruzado. 314x é igual a 1.000 vezes 3 sobre 2 vezes 22,4. Certo? Aí agora, 3 vezes 1.000, 3.000 dividido por 2, 1.500. 1.500, aí vamos ler isso tudo, tá? Isso aqui multiplicado vai dar mais ou menos 33.600. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Vou dividir isso aqui por 314. Se tu for malandro, já sabe que o valor vai dar próximo de 100, né? Então, fazendo a conta, o valor vai ser mais próximo de 107,00 litros. Ou seja, o nosso gabarito é a letra D de demônio que essa questão é. Difícil que essa questão é. Vamos recapitular mais uma vez o conceito dessa questão? Para ver se fez mais algum sentido e voltar com vocês. Se não fez sentido, volta ao vídeo e vamos de novo, tá? Ele falou para mim que o percarbonato de sódio é uma mistura de 2 mols de carbonato de sódio e 3 mols de peróxido. Eu quero achar uma relação direta entre percarbonato e oxigênio. Mas eu não acho, porque a única relação direta que eu tenho entre eles é o peróxido, que eu vou usar daqui a pouquinho. Então, primeiro passo, vou descobrir qual é a massa do percarbonato na mistura, porque tem um problema. Se eu soubesse a fórmula dele, já colocaria tranquilamente isso e ficaria muito feliz. Mas eu não sei a fórmula dele. Mesmo assim, não precisaria, porque você lembra que é uma mistura. Então, você vai calcular a massa de todo mundo aqui dentro.
Então, essa massa de percarbonato está na mistura. E a gente sabe que justamente quem forma o oxigênio é o peróxido. O que eu fiz aqui? Calculei a massa molar do carbonato, massa molar do peróxido, multipliquei aqui por 3, multipliquei aqui por 2, somei. Achei a massa do percarbonato na mistura. Aí agora eu vou para a questão. Ele falou que na questão, quando a gente lava a rópa, o oxigênio produzido, tá, dessa reação é pela decomposição do peróxido de hidrogênio. Então ele vai fazer o quê? 1 mol de peróxido forma 1 mol de água para meio mol de oxigênio. Só que ele fala na questão que todo o peróxido da mistura, ou seja, os 3 mols de peróxido vão formar 3 mols de água e 3 meios de O2. Por quê? Porque se tu der 1, 1,5, se eu estou colocando multiplicando todo mundo por 3, ficaria 3, 3 e 1,5. E aí eu tenho uma relação direta entre percarbonato de sódio com os 3 meios de O2. Porque justamente da mistura, como eu uso os 3 mols de peróxido, eu formo o 1,5 de oxigênio, que eu coloquei aqui. A massa do percarbonato de sódio da mistura está para 3 meios de O2. E aí eu só troquei. Botei massa da mistura, que é a massa molar do percarbonato de sódio, está para 3 sobre 2 vezes 22,4 litros. Por quê? Porque esse aqui é o volume molar do oxigênio na CNTP. A linha experimental é qual é o volume quando a gente usa 1 kg de percarbonato de sódio. Aí você vai fazer a conta, vai multiplicar o lado direito, vai dividir pelo valor do X e vai encontrar o valor próximo ali de 107,00 litros de O2. Ou seja, o nosso gabarito é a letra D. Tudo bem? Questãozinha difícil. Quando eu falo para meus alunos de estequiometria, né, na UERJ, permeia muito opiniões diferentes, é uma questão que da prova como um todo, posso dizer com vocês com clareza que foi uma das mais difíceis que a galera ia fazer. Ou seja, a melhor estratégia para fazer essa questão é não fazer ou deixar para o final e tentar quebrar a cabeça um pouquinho com isso. Tudo bem? Galerinha, nossa última questão da resolução da nossa playlist acabou nesse momento. Se gostou do vídeo, curta o nosso vídeo, comentem. Eu quero trazer para Catalisar no vídeo do YouTube mais vídeos como esse de resolução, de uma forma pausada, tranquilinha, de uma forma de simplificação para vocês. Tudo bem? Mas eu preciso que vocês mandem para os amigos, compartilhem esse vídeo, se inscrevem no canal, faz uma divulgação maneira para a gente conseguir entender que vocês querem mais resoluções de várias provas diferentes. Quem sabe aí da FUVEST ou de outras bancas que a gente nunca acha direito no Google, a gente vai tentando fazer junto com vocês aí, tudo bem? Galerinha, foi um prazer, tamo junto e até a próxima resolução. Valeu!